Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje é dia 18/6/2020. Vamos então concluir o capítulo 7 do grupo 5, tá? Trabalharemos então a parte 3 desse capítulo, que é o módulo 45. Vamos então falar da civilização japonesa. No módulo 45, então, a gente vai fazer uma pequena reflexão e vamos discutir depois na aula ao vivo. Bom, aí a apostila de vocês, esse módulo, já faz perguntinhas para vocês a respeito dessa civilização. Você já assistiu um anime? Ou leu um mangá? Ou já foi a um restaurante japonês? Se você não foi, não leu, né? Ou não assistiu, mas você conhece ou já ouviu falar. Essas influências da cultura japonesa ganham cada vez mais espaço no nosso cotidiano, principalmente aqui na vida, na rotina da cultura dos brasileiros, né? Muitos deles leem mangás, assistem animes, acessam tecnologias, jogos nipônicos, ouvem sobre os guerreiros samurais, saboreiam a culinária oriental, cultivam bonsais, etc, né? Uma infinidade de coisas. Bom, a gente sabe que a história dos japoneses, né, sempre esteve atrelada um pouco à da cultura dos brasileiros, tá? Mas muitas vezes as pessoas acabam não conhecendo, não tendo informação sobre essa cultura. E cabe a nós, nesse ano, né, no sexto ano, aprender sobre todas essas grandes civilizações. Por isso vamos agora compreender um pouco mais sobre a cultura, a economia, a religião, as tradições, os conflitos que são moldados, né, ao longo da história. Aí no canto, vocês têm aí na apostila de vocês algumas palavrinhas que são muito utilizadas pelos japoneses, né? Então, o que é anime, tia? Animação, né? Estilo japonês, que é marcado aí pelos olhos grandes, né? Que eles costumam representar, embora eles tenham os olhos bem pequenos. Arquipélago, conjunto de ilhas que se encontram aí uma das outras. Bonsai é uma técnica japonesa de cultivo de árvore, né, em tamanho reduzido. Então eles pegam aí árvores que seriam um tamanho maior e eles reduzem fazendo miniaturas. Mangá é história em quadrinhos estilo japonês, né? A gente tem aí as origens dos desenhos. Bom, vocês têm agora um mapa da atualidade, né? Aonde fica o Japão? Olha lá, vamos dizer assim, que é uma ilha cheia de arquipélagos, né? Então aí a gente tem o arquipélago japonês, ficou conhecido aí dentre 10.000 a 4.000 anos antes de Cristo, quando passou a ser ocupado por Tunguses, né? Ancestrais dos japoneses, tá? Indochineses, indonésios, Hans e outros povos. Aí a gente tem, então, mostrando onde ele fica, né? Ali entre parte do Oceano Pacífico, dá acesso ao Mar da China, ao Mar do Japão, né? Se você subir mais ao norte, também dá acesso à Rússia, certo? Ele também fica bem de frente ali com as Coreias, né? Coreia do Sul e Coreia do Norte. As principais atividades produtivas, né, dos povos japoneses sempre foram caçar, pescar, coleta aí de alimentos na natureza, produção de cerâmicas, peças de barro, como vocês estão vendo aí. Bom, os povos nesse período, chamado de Jomon, sedentarizavam, né, por volta de 5.000 anos antes de Cristo e também praticaram a migração entre os lugares. A gente tem aí os períodos que foram denominados e marcados. Vamos ver o período Yeon, em 300 a 250 antes a depois de Cristo, tá? Essa civilização, então, tem essas características. Aí vocês têm a imagem do Parque Histórico de Honsungari, no distrito de Kanzaki, província de Saga, no Japão, que reconstruiu aí aldeias que era desse período, tá? Então eles tentaram fazer fielmente como que eram as aldeias naquela época. Bem bacana aí, né? Um estilo de, parece um pouco de oca indígena, né? Só que com umas técnicas mais evoluídas aí em cima do telhadinho, a cerca ali delimitando o território, né? Bem bacana. Esse período foi muito importante para a história japonesa, pois os contatos com culturas estrangeiras no leste da Ásia tornaram-se muito mais intensas, tá? Principalmente nas regiões ali onde
é a China hoje. As inovações geraram um aumento da população também, e os povoados tornaram-se assim ainda mais complexos nas construções e nos seus processos de edificação. Bom, a gente tem aí a tecnologia, né, que os japoneses são muito inteligentes e sempre desenvolveram muitas técnicas e tentando sempre facilitar a nossa vida. O período de Kofun e Aksuka, início do governo de Yamato, tá? De 250 a 710. Então a gente vê aí que é um período onde aconteceu outras coisas bem bacanas. Bom, recebeu esse nome por causa dos grandes túmulos que utilizados aí para sepultar os nobres japoneses, localizados aí por perto do arquipélago de Osaka e Nara, conhecidos como Kofuns. É, isso mesmo. Esses imensos túmulos abrigavam muitas armas, riquezas, demonstrando o poder da elite japonesa nessa época. Quando o imperador Shimo foi coroado, a data oficial defendida por muitos japoneses é que a coroação tenha acontecido, embora a maior parte dos historiadores acreditam aí que tenha a chegada do trono ocorrida de 50 a 250. Os Kofuns, então, é um conteúdo aí ainda um pouco desconhecido dessa comunidade científica. Ainda estão estudando e analisando essa civilização antiga para ter mais informações. Então a gente tem aí na antiguidade japonesa, havia uma relação muito grande, muito forte com governo e religião. Eles tinham a religião shintoísta, tanto que muitas doações religiosas eram oferecidas diretamente à coroa, né, como a contribuição do poder imperial. A gente tem então que com o fim do período de Kofun iniciou um novo período, Asuka, tá? A gente vê então que o budismo chegou aí a um momento muito importante e muito significativo. Nós temos aí o governo imperial e as suas construções aos cultos budistas, né? Então é bem bacana e bem interessante. Bom, a gente tem aí que durante o reinado da Imperatriz Suiko surgiu a figura do príncipe, o herdeiro, Sotoku Taishi, que durante seu governo promoveu reformas bastante significativas, políticas, administrativas, construções no território japonês, tá? Restabelecendo aí a hierarquia e o funcionamento público. E a gente vê que grande parte era defensora do budismo, promovendo a sua popularização no Japão. Então, quase todo mundo lá segue a religião do budismo, tá? Aí nós temos então o Sotoku Taishiki, né, que viveu entre 574 e 622, responsável por promover grandes transformações, tanto política quanto religiosa. E aí ele tá como homenagem, né, homenageado aí na nota. Olha que bacana. Então, várias reformas ele fez durante seu governo. Kamatari Nakatomi, com o apoio do príncipe herdeiro, eles decidiram afastar da corte imperial as influências de outros clãs, implantando aí um regime mais centralizado pelos avanços chineses. A gente vê que essa dupla, né, o Kamatari e o Nakano Oyo, eles então inspiraram aí e conseguiram resolver muitos problemas, principalmente eliminar os clãs rivais, né, dando início à reforma de Taika. E aí a gente vê que, por consequências, houve distribuição de terras, transformações das pessoas em súditas diretas ao imperador. A partir de então, a gente vê a produção aí de talha, pedra, cerâmica, metalurgia. Eles foram desenvolvendo e ocupando vários lugares. A produção foi se expandindo, como a produção de arroz, comércio, caça, pesca. Então, a civilização japonesa, ela também tem aí dentro das suas origens todas essas coisas muito parecidas com a nossa, né, aqui no Brasil. O período de Nara ficou conhecido aí de acordo com a sua própria capital, né, que é a cidade de Nara, que levou o Japão a desenvolver sua primeira metrópole, composta por suas geometricamente irregularidades, né? Grandes edificações, feiras de comércio, produtos de todos os gêneros e espécies, moeda de cobre foi cunhada pela primeira vez, templos budistas foram construídos e vocês têm aí na imagem da apostila de vocês o interior de um templo, né? Todachi, na cidade de Nara, em seu centro há uma imagem bem grande do Buda, mais ou menos com 16 metros de altura.
que bacana, né? As edificações, se vocês olharem os detalhes das construções, é muito bacana, é muito bonito, né? Nara chegou a abrigar mais de 200 mil pessoas. Entre elas, havia muitos escravos que trabalhavam no campo, nas indústrias caseiras e nas grandiosas obras públicas. Embora o imperador possuísse aí toda a autoridade e os títulos que lhe davam poder e prestígio, era mais simbólica e cerimonial a vida da política era conhecida sempre atrelamento porque eles utilizavam muito desse equilíbrio entre a religião e o governo, tá? A gente vê que o Japão assumiu funções bastante burocráticas na época imperial. Além disso, o budismo tornou-se a religião do Estado oficial do povo japonês. Bom, aí a gente tem um outro período, né, que vai se solidificar aí logo depois. Atendendo então às ordens de Kamu, né, vamos pensar aí, a posição dele é 50 dentro da dinastia de imperadores, ó, o palácio imperial, né, localizado em Kyoto, no Japão. Inclusive alguns filmes que mostram samurais, etc e tal, foram gravados aí, né, e mostra então o Palácio Imperial, bem bacana. Observem quando vocês estiverem assistindo, que vai aparecer, geralmente sempre o palácio aparece em umas cenas quando se refere ao Japão. Os nobres da corte, especialmente o clã Fujiwara, né, desfrutaram de imenso prestígio e prosperidade financeira. O Japão rompeu temporariamente com alguns países do continente asiático e desenvolveu uma fase de nacionalização. Os kanjins, né, inspirados pela cultura chinesa, foram substituídos por kana. E a gente vê que tem os samurais, né? Aí a gente vai analisar um pouquinho, né? Como tinha muitos clãs rivais, né? De um governo no outro, de uma tribo. Também tinha algumas populações japonesas que viviam com muita dificuldade, né? Causado pela má discriminação, má administração, corrupção, assaltos, pirataria, né, descumprimento da lei, então assim, tomando latifúndio de outros, né, e aí a gente vê que muitos camponeses estavam empobrecidos, então o poder dos clãs era muito grande, né, e alguns deles praticavam coisas ruins, né, e com o aumento da violência e a ausência da proteção policial, nas zonas rurais bem mais afastadas, começaram a surgir os samurais, que eram guerreiros encarregados de proteger as terras da vida dos chefes, né? E aí então se tornaram aí os samurais que eram protetores, né? Inicialmente no Japão antigo. Aí temos duas poderosas famílias passaram a disputar esse poder, Minamotos e Tairas, né? Houve uma rivalidade que gerou vários conflitos, inclusive uma guerra, a de Genpei, né? Após esse período da crise dos Minamotos, saíram vitoriosos e passaram a ocupar a posição de comando dos interesses dos imperadores. A gente vê que a administração do Estado sempre ficava na mão da corte imperial, né? A gente vê isso também nos filmes. Bom, para ir além, vocês podem então identificar na apostila de vocês as reformas de Sotokuto Taishi, né? Que foram algumas mudanças que promoveu a primeira Constituição no Japão, que recomendava então, entre as suas definições, os poderosos realizassem uma administração mais justa, ouvindo as reclamações dos necessitados e não cobrassem tributos desnecessários à população, tá? Vão fazer agora os exercícios de aplicação, né? E os exercícios propostos, mas atenção, galera! É só os de teste desse módulo, dessa aula, sobre o nosso conteúdo, que nós estamos falando da civilização japonesa, tá? Serão corrigidos da aula ao vivo referentes a esse conteúdo. Até mais, galera, e fiquem agora com o vídeo, tá? Sobre a civilização japonesa. Então, galerinha, o vídeo vai estar lá no grupo de vocês, tá? Como eu enviei os outros vídeos da civilização hindu e dos chineses.